Teve outros irmãos que acabaram desenvolvendo um comportamento mais agressivo, né? Não só dentro da casa, mas também do contexto escolar, com os professores, com os colegas, também teve casos. Quanto à relação dos pais com os outros filhos, quando a gente fez essa pergunta para as mães, como que é o seu relacionamento com os outros filhos? Todas elas disseram que tentaram ao máximo manter a mesma relação, para que não houvesse diferenciação de tratamento de um filho com câncer ou daquele filho que é saudável, né? Quanto à nova postura dos irmãos saudáveis, a gente pode perceber que a partir do momento que a mãe abre o jogo para essa criança, dizendo o que é o câncer, o que é o tratamento, o que eles fazem fora de casa, ou até mesmo seguindo a orientação do psicólogo, dizendo assim, é bom você levar esse filho também para o hospital para poder conhecer as técnicas, conhecer um dia de tratamento desse irmão com câncer. Feito isso, esses irmãos adotam uma nova postura, sendo mais carinhosos, mais atenciosos com o irmão, protetores da criança com câncer, e também, inclusive, ajudando nas tarefas de casa também. Bom, além de resultados, o que a maioria das participantes relataram é que o momento mais difícil que foi vivenciado durante todo o tratamento foi a entrada da criança para a UTI. Elas relataram que o fato de a criança estar na UTI é como se fosse que elas já estão mortas, elas não vão sair mais de lá. Então esse foi o momento mais delicado para todas. E o desabafo, em vez de elas procurarem um profissional psicólogo para desabafar, isso ocorreu mais entre a família. Elas preferiam falar com o marido ou com a irmã, até mesmo porque uma em específico relatou que ela não gosta de expor os casos da família dela para uma pessoa estranha. E o trabalho do psicólogo, dentro disso, é importante que o psicólogo ele acompanhe tanto do início, do diagnóstico do câncer até o final. Porque é no momento do diagnóstico que o psicólogo ganha a confiança dessa família e só seria tanto durante o tratamento, né, para adesão ao tratamento e até mesmo para possíveis dúvidas que a família tenha quanto ao câncer. Bom, as considerações finais. O que a gente pode observar é que há sim um impacto do câncer em toda a família e desestrutura sim toda a família da criança. As alterações na rotina, como já comentado, eles têm que se adaptar a essa nova rotina. Então, o que as mães relataram é que de início tem todo aquele abalo, e agora como que a gente vai fazer, mas conforme vai passando o tratamento, eles vão se adaptando, a rotina aos poucos volta ao normal. Negligência dos pais com os filhos saudáveis. O que a gente verificou é que essa palavra negligência ela é um pouco forte. Não é negligência que ocorre. Os pais eles dão uma atenção diferenciada para o filho com câncer, até mesmo pelo tratamento, com horário de medicamento, ou, por exemplo, como a imunidade fica baixa, ele tem que se preocupar se essa criança vai cair, se vai se machucar. Então, não seria negligência, eles dão atenção diferenciada. Até uma mãe relatou que em casos quando a criança com câncer aprontava, né, era rebelde, ou, enfim, comportamento errado, ela deixava de castigo do mesmo jeito que os outros irmãos. E o atendimento psicológico. A maioria não procura um atendimento psicológico. Elas relataram que é devido à intensidade do tratamento, não tem tempo para levar, tudo. Quando ocorreu esse atendimento, foi mais para os psicólogos que estavam acompanhando, tiveram essa sensibilidade de estar orientando essa mãe para estar acompanhando o tratamento das crianças. Mas também ocorreu mais com as crianças saudáveis, até mesmo pela queixa escolar e rebeldia da criança, e não tanto pela doença em si. Bom, investimento em pesquisas. Esse trabalho faltou referência bibliográfica quanto os irmãos saudáveis. Porque assim, fora a criança com câncer, o irmão também vivencia essa doença, não da mesma forma, mas talvez também da mesma intensidade. Então assim, ele é criança também, ele também precisa talvez dos mesmos cuidados que o irmão está tendo. Então, falta pesquisas nesse sentido. O que essa criança sente? Como que ela vivencia a doença do irmão? E as formas de intervenção do psicólogo, porque como abordar essa família, como acompanhar o tratamento dessa família. Não que isso não ocorre, mas até uma questão levantada pelas mães é que no momento da hospitalização tem pouca falta do psicólogo lá. Elas falaram que devido à medicação, a criança ficar apresentando agressividade e tudo mais, elas precisariam de um psicólogo que estivesse ali acompanhando. Uma mãe disse que o único atendimento do psicólogo dentro do hospital foi quando ela viu que o filho estava muito alterado
desesperado e foi solicitar para a administração do hospital, porque até então não tinha um psicólogo acompanhando. E mediante o resultado desse trabalho, essa questão de estar explicando, esclarecendo para as mães e para a criança com câncer como que é o tratamento, o que vai ser, o que é o câncer e tudo mais, a gente fez esse informativo que está ilustrado totalmente para a criança e para a mãe também, de uma forma mais clara, e também como o Douglas comentou sobre os termos médicos, termos técnicos que os médicos falam, veio a necessidade de falar de uma forma mais clara para a mãe o que é. E é isso que foi o resultado do nosso TCC. Quero agradecer a presença de todo mundo mais uma vez, passar a consideração para a banca agora. Eu percebi uma sintonia muito grande quando vocês falam dos entrevistados. Vocês estão em sintonia, já pude perceber antes pela leitura do trabalho. Parabéns, né, a vocês. Eu tenho duas perguntas para fazer com relação ao trabalho de vocês, por perceber essa sintonia. Posso fazer as perguntas? Por favor. Primeiramente, eu gostaria de saber como que vocês chegaram a ter o interesse por essa patologia pelo câncer, que é uma doença crônica, e por que infantil? Quero saber disso. Bom, o meu interesse foi porque teve um caso desse na família. Então, a partir daquele momento em que, como já percebido nas entrevistas, essa questão do diagnóstico, ela está com câncer, eu falei, vai morrer. Então, depois que eu fui conhecer, eu pensei, não é assim. Por que todas as pessoas acreditam que seria assim? Então, esse interesse de mostrar para as pessoas que não é tudo isso que a gente acredita, que existe formas de tratamento que pode prolongar muito a vida, porque não existe necessariamente a cura por completo, mas que tem vida após o câncer. Então, esse interesse de fazer. E a questão do câncer infantil foi porque no final do semestre a gente viu a necessidade de juntar os trabalhos. E perante os dois temas, os dois eram sobre câncer, e para poder juntar, tinha que levar um tema só para frente. O trabalho estava bem mais estruturado, e também porque se isso acontece com uma pessoa adulta dentro da família, como será isso para a criança e para a família da criança? Que é muito mais delicado. Bom, a minha escolha sobre câncer, na verdade, estava lembrando esses dias que foi uma escolha através de uma conversa que eu tive com uma aluna, não lembro quem era a colega, ela fez uma pesquisa